Pronto, galera, vamos lá. Já estou gravando aqui, tá? Bom dia para vocês novamente. A gente vai começar a nossa jornada, né, do terceiro ano. Vou tentar ajudar vocês de alguma forma. A gente vai trabalhar um conteúdo importantíssimo. Já vou lá para ele, ó. A gente vai começar agora a trabalhar a questão de química orgânica, tá? Conteúdo aí importante para vocês, né? A química orgânica nada mais é do que o conteúdo que mais cai dentro das avaliações externas, né? Quando eu falo aí a prova do Enem, tá? Se você for analisar, eu acho que em torno aí de, colocaria aqui uma faixa de 30 a 40% das questões estão relacionadas à química orgânica, tá bom? Estou sendo generoso ainda, mas é isso. Então daí a gente já tem uma importância grande de estudar a química orgânica, né? É um conteúdo que é abordado aqui no terceiro ano, um conteúdo bastante extenso, tá? Tem várias ramificações, é um programa muito grande, mas é isso. A gente vai tentar buscar aqui da melhor forma desenrolar ele, tá, para vocês, de uma forma bem simples, didática, né, que dê para a gente trabalhar esse conteúdo. Então, vou lá. Introdução aí, né? Coloquei aí inicialmente o porquê a gente tem que estudar química orgânica, né? Por que, professor, tem que estudar química orgânica? Por que é tão importante? Porque cai tanto lá nas provas do Enem? Porque a química orgânica, galera, é a química que está relacionado aos organismos vivos, né? Então, todo organismo vivo é matéria, né? E essa matéria, ela, como é matéria viva, uma matéria que já vou falar a definição de orgânico, né? Está dentro dos compostos, ela está relacionada com a química orgânica, né? Então daí já tem uma grande importância, né? Está relacionado ao nosso dia a dia. As proteínas, né? O cabelo, né? O cabelo já é uma proteína, então fica redundante. O DNA, o nosso código genético, tudo aqui está relacionado, ó, à química orgânica, tá? Os medicamentos, os avanços dos medicamentos, né? Isso é interessante. A química orgânica, ela vai trabalhar aqui, ó, muito com a parte de fármaco, né? Os farmacêuticos, eles são excelentes químicos orgânicos. Por quê? Porque eles têm que conhecer as estruturas das moléculas e ver quais são as ações, né? Quem tem vó do interior, geralmente é a avó, né? Tipo, a pessoa tá lá na escola, legal, lá na escola, exemplo. A galera tá morrendo de dor, de barriga, sei lá. Aí vai lá na coordenação, tô com dor. O que que eles te oferecem? A primeira coisa que eles te oferecem lá na escola, o famoso chá, né? O chá serve pra tudo, chá de boldo. Nossa, né? A galera chega, tô com dor aqui. Aí a gente fala, não tem medicamento não, mas tem o chá de boldo, né? Am- Amargo pra caralho, velho, mas tá lá o chá de boldo. Por quê? Se o moleque estiver doente, ele vai beber, né? Mas ele dá resultado, galera? Vamos lá. Se eu tiver com dores na barriga, quebrar o braço não, né? Mas com dor na barriga, a pessoa tomar um chazinho de boldo, ele vai aliviar, tá bom? Por quê? Porque a planta em si, ela tem substâncias químicas, né? São substâncias químicas orgânicas que eles têm esse efeito, né? Esse efeito de acabar com a dor, né? Eles vão atuar em determinados componentes, né, do nosso corpo que vai aliviar essa dor. Aí que tá, a química orgânica, ela vai fazer o quê? Ela vai analisar esse composto. O químico em si, o químico orgânico, a ideia dele é o quê? É ir lá, pegar essa plantinha, fazer a extração dela e determinar a estrutura química, né? O composto químico, vai qual é aquele composto químico que dá aquele resultado. No momento que ele isola esse material, ele pode trabalhar juntamente com os farmacêuticos, né? E montar, sintetizar, né, uma molécula ou a molécula em si, para quê? Para transformar em um medicamento, para levar lá para a prateleira e a pessoa, em vez de fazer o chá de boldo,
vai simplesmente lá na farmácia e pega esse medicamento, né? Esse medicamento ele já é puro, já tem o componente que vai fazer a ação. Então, a química orgânica ela é muito interessante nesse sentido, tá? Vou pegar um outro exemplo aqui com as meninas da estética, que elas vão trabalhar agora lá na parte de cosmético, né? Limpeza de pele, fazer o peeling. E nada mais é ter um tratamento, me corrijam se eu estiver errado, né? Que é esse tal de peeling, que vocês utilizam alguns ácidos, né? Você vai matar as células que estão mortas na superfície, né, da pele e você vai passar um ácido para tirar essa camada morta, né? E aí vocês têm alguns ácidos, né? Aí quando a gente fala em ácido, professor, usar um ácido ele vai corrosivo, ele vai, né? Mas tem ácidos que eles não são tão corrosivos assim, né? Que a galera utiliza, é o ácido alurônico, eu acho, que é o que vocês utilizam, a concentração lá em torno de 3, 5%, né, uma concentração baixa, que na verdade é um ácido orgânico, é um ácido que ele não é tão forte, né, é diferente tipo de um ácido inorgânico, tipo o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, né, que são ácidos inorgânicos, que eles são altamente fortes, né, e eles acabam corroendo a pele, mas esse não, ele corrói, mas é brando, né? Ele tira só a parte superficial, só aquela parte que está morta para rejuvenescer a pele, né? Dar aquele aspecto mais interessante. A outra coisa, né? Vou falar aí com o pessoal da rede. Os meninos vão limpar lá os equipamentos, aí vão limpar a peça, aí geralmente usa o álcool isopropílico. Não é isso, meninos? Corrijam alguém aí da rede, se estiver errado, podem me corrigir. Mas eu acho que a galera utiliza o álcool isopropílico. Aí você pergunta assim, professor, eu não posso utilizar o etanol, não? Não, não pode utilizar o etanol. Por quê? Porque se você utilizar o etanol, você vai danificar a placa lá do computador, porque ele tem água, né? Ele é hidratado. O álcool isopropílico ele já é uma outra estrutura, ele vai ter uma outra composição que ele permite que você utilize ele, né? Então são coisas diferentes. E são compostos do que? Compostos orgânicos. O pessoal da finança está me perguntando, talvez esteja se perguntando. E para finanças, professor, tem alguma coisa aí? Eu não lembro. Se tiver, não lembro, né? Mas está no nosso dia a dia, galera, tá? As vitaminas, os compostos, né? O teu comportamento, ele é afetado, né? Ele é afetado por esses componentes orgânicos, né? As pessoas que fazem tratamento, tipo, tem galera que sofre de ansiedade, né? Que pode gerar uma depressão. A galera é tratada com medicamentos que consegue regular esses compostos dentro do organismo. Na verdade, a depressão ele é uma doença, né? É um defeito que você tem no seu organismo em liberação de determinadas substâncias químicas que não é tão natural para você. Então você precisa repor isso, né? Então, daí você tem uma ideia da importância da química orgânica, né? O quanto que ela está inserida no nosso dia a dia. E eu estou abordando aqui de forma bem simples, né? Bem superficial, tá bom? Nada, a finança é o curso mais rico que tem aí, galera. Vou lá, vou passar aqui. Deu para entender aqui mais ou menos, né, a exploração do que o porquê estudar química orgânica. Vamos lá. Algumas definições que eu acho que são importantes aqui, que a gente vai já distinguir diretamente o que são compostos orgânicos e o que não são compostos orgânicos, tá? Então, a primeira ideia de compostos orgânicos, ela surgiu lá na Idade Média, 1700 alguma coisa, que a galera utilizava a ideia da teoria da força vital. Vocês lembram lá a teoria da força vital? Na parte de biologia. Alguém lembra o que é força vital? Não, né? Tá, mas eu vou resumir aqui, rapidamente, tá? Os cientistas acreditavam que os compostos orgânicos, né, as moléculas orgânicas,
elas só poderiam ser produzidas a partir de compostos orgânicos, né? Por exemplo, a gente produz a ureia, que já já eu vou falar dela, né? A ureia, ela é secretada pela urina, tá bom? A pessoa vai lá, aquele mau cheiro, né? Está relacionado muito, eu vou falar já já para vocês, já já não, mais na frente sobre a amônia, né? A ureia ela é rica em amônia, então ela é um composto orgânico que é produzido pelo nosso organismo, tá? Então, a força vital acreditava-se de que, né, existia uma força, né, além aí, colocar aí um ser, né, fora do nosso plano divino, seria num plano divino, que ele teria, né, produzido o ser humano, então ele que daria essa força vital. Então o homem jamais poderia sintetizar um composto orgânico, porque o composto orgânico ele é proveniente, tá, de uma divindade, né, vou botar assim, de um ser divino. Pronto, a ideia era essa. Então você poderia extrair de uma planta, né? Você poderia isolar esse composto, mas jamais você poderia produzir ele, tá bom? A ideia era essa, que os compostos orgânicos o homem não poderia sintetizar. Só que essa teoria, ela sofre a primeira quebra, né? Vamos dizer assim, quando o homem começa a produzir sabão, né? Uma reação com óleo e uma base, aí produz o sabão. Só que aí o óleo era um composto orgânico, a base era um produto inorgânico, aí produzia um composto orgânico. Só que a galera ainda ficou meio assim. No entanto, essa ideia da força vital, ela é rompida no momento que acidentalmente, tá? Acidentalmente, um cientista chamado Voelen, ele em seu laboratório, acidentalmente, usando cianato de amônia, né, que aqui é um sal inorgânico, tem no laboratório, né, um sal inorgânico, ele aqueceu esse sal, né, e ele viu que ele conseguiu produzir a ureia. E essa ureia aqui, ó, é um composto orgânico, né? É um composto produzido pelo organismo. Então, ele partiu de um composto inorgânico e produziu um composto orgânico. Então, essa ideia aqui, ó, de força vital e tal, isso aqui, ó, não existe mais, tá? Os compostos orgânicos, eles podem ser produzidos pelo homem, eles podem ser sintetizados em laboratório. Então, surgiu uma outra lacuna. Então, como é que a gente vai definir os compostos orgânicos? E a definição vai ser essa aqui, ó. Todos, sem exceção, galera, todos os compostos orgânicos, vou escrever aqui, ó, tem, né? Tem como base, botar aqui, acho que colocar base da sua estrutura, da sua estrutura. Deixa eu passar um pouquinho para cá. O átomo de carbono. O átomo de carbono. Essa aqui é a definição de compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, eles têm a sua estrutura principal, o átomo de carbono. Então, o átomo de carbono, esse rapazinho lá, ó, o carbono, ele é a base da química orgânica, tá bom? Ele é a base da química orgânica. A vida, né, a vida como a gente conhece, né, ela está relacionada intrinsecamente com o átomo de carbono. E aí é muito interessante isso aí. Por quê? Quando a galera faz aquelas viagens para Marte, aquelas sondas que são enviadas para lá, a primeira coisa que a galera vai analisar é se tem compostos orgânicos, né?
Alotropia do carbono. Ah, é porque o carbono ele pode ser produzido aí o diamante, né? Que aí são as diferentes formas dele, né? Então, eu já vou explicar, Amanda, o porquê não o hidrogênio, tá? Vai estar relacionado às ligações, as possibilidades de ligações, a capacidade que ele tem que se juntar, formar macromoléculas. Então, o hidrogênio ele só tem a capacidade de fazer uma única ligação. Então, ele não é tão versátil, vamos dizer assim, né? O átomo de carbono não. O átomo de carbono ele já é bem mais versátil, tá? Tem sim. Aí eu vou falar o porquê, né? O hidrogênio ele vai ser o segundo outro elemento, porque o hidrogênio ele vai entrar para completar a valência do átomo de carbono, né? Mas se você for analisar os compostos orgânicos, a base dos compostos orgânicos é o átomo de carbono, tá? A cadeia, a estrutura em si, ela é baseada dentro do átomo de carbono. Então, se perguntarem para vocês, né, o química orgânica, o que é um composto orgânico? Um composto orgânico é um composto que tem na sua estrutura principal o átomo de carbono, tá? A ideia é essa. Aí, galera, deixa eu só botar algumas observações aqui que é importante, tá? Coloca aqui, ó. Não é importante não, só para chamar a atenção. O CO2, o CO, né? Que aqui é o monóxido de carbono e o, aliás, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e o monóxido de carbono, que é o CO. Esses compostos são orgânicos ou inorgânicos para vocês, galera? Ó, o dióxido de carbono que sai lá na descarga dos carros, será que eles são orgânicos, esses compostos? Ah, tá. A galera tá acreditando que sim, né? Mas na verdade, galera, na verdade, ele tem um átomo de carbono aí, tá bom? Eles têm os átomos de carbono, só que esses compostos eles são ditos inorgânicos. Aí vocês vão dizer assim, professor, então você está sendo incoerente. Você está dizendo assim, ó, que o composto orgânico ele tem como base o átomo de carbono. Você está me dando um exemplo aí de duas moléculas que tem um átomo de carbono e você está me dizendo que ele é inorgânico. Como assim, né? Aí, como assim, né? Por que eles são inorgânicos? Por que eles não são orgânicos? Né? O inorgânico. É assim, a ideia é assim, ó. Todo composto orgânico ele tem átomo de carbono? Aí eu posso dizer para você com toda certeza, sim. Aí a outra pergunta seria assim, ó. Então todo composto que tem átomo de carbono, ele é orgânico? Aí eu vou dizer assim, não. Tem compostos que têm átomo de carbono e eles não têm um comportamento de um composto orgânico. Eles são o quê? Inorgânicos. Entendeu? Dá para entender essa ideia, galera? Eita. Ó, se eu falar assim, ó. Ah, vou brincar, desculpa, tá, galera? Vou brincar aqui. Mas eu acho que fica melhor essa metáfora. Falar assim, ó. Se eu falasse, tá? Se eu falasse que todo. Que a galera usa, né? Essa expressão. Que todo moco é corno. Olha lá. Ah, todo moco é corno. Entendeu? Aliás, não é isso não. Todo corno é moco, né? Eu acho que é algo do tipo, mas nem todo moco é corno, entendeu? É uma ideia, é algo do tipo, entendeu? É como se tivesse um conjunto. Assim, ó. Tem um conjunto aqui dos compostos, né? Tem carbono. Aí eu posso dizer que todo composto orgânico está inserido nesse conjunto aqui, entendeu? Ah, eu viajei aqui. Aí só que tem um grupo de compostos que tem carbono, né?
que eles são também inorgânicos. Então, os compostos inorgânicos, eles podem ter átomos de carbono também, tá? A ideia é essa, ó. Todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. Pronto, beleza? Mas a gente vai aqui se concentrar somente nos compostos orgânicos. Então, dito isso, vamos para frente, Vamos esquecer essa situação que eu falei aí. Vou até deletar aqui na gravação. Vamos para frente. Vamos estudar o átomo de carbono. Não. O próprio carbono, o carbono está ali isolado, que inclusive tem, né? Por exemplo, se você pegar o grafite que está na sua lapiseira, que a galera utiliza para escrever, ele é o carbono puro, né? Esse carbono, ele não é orgânico, é um composto inorgânico. Outro exemplo, o diamante. O diamante, se você pegar a estrutura do diamante, ele é totalmente carbono, né? A estrutura dele é só carbono. Professor, mas o diamante, ele é orgânico? Não, ele é um composto inorgânico, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês que compostos inorgânicos, eles também podem apresentar átomos de carbono, tá bom? Mas nem todo composto inorgânico tem carbono. Entendeu a ideia? O inorgânico, ele pode ter carbono, mas nem todo composto inorgânico tem carbono. Agora o contrário, se você pegar os compostos orgânicos, sem exceção, todo composto orgânico, a base dele, a estrutura dele é o átomo de carbono. Não é isso, galera. Ó, não é isso. Deixa eu deixar isso claro. Acho que é melhor escrever. Ó. Aqui. Imagina assim, ó. Vou colocar aqui. Ó. Orgânico. Compostos orgânicos. Definição. Todos têm átomo de carbono. Beleza? Ó. Os compostos orgânicos todos têm átomo de carbono. Por quê? A estrutura base dele são compostos orgânicos, né? Tem o carbono, a estrutura base dele. Aí vocês podem estar assim, professor, os inorgânicos, né? E os inorgânicos? Eles têm átomo de carbono? Tem, pode ser. Ó, os inorgânicos, perceba, eu não vou dizer todos. Eu vou colocar assim, ó, podem ter átomo de carbono. Pode. São poucos? Sim, mas podem, tá bom? Exatamente, Alisson. A ideia é essa. Ó. Todo composto orgânico tem átomo de carbono. Porém, nem todo composto que tem carbono é orgânico, porque tem alguns que podem ser inorgânicos. Tá bom? Rinaldo, como eu vou saber se é orgânico ou inorgânico, tá? Os compostos orgânicos, eles são derivados de produtos naturais, né? São estruturas naturais relacionadas a compostos vivos, tá? Os inorgânicos são matérias inanimadas, rochas, tá bom? Gases. Porém, isso vai ficar mais claro quando a gente começar a trabalhar com os compostos orgânicos. Professor, isso cai em prova para me diferenciar o que é um orgânico e um inorgânico? Não, galera, não cai em prova, tá? Não vai cair em prova, não se preocupe em relação a isso, tá bom? Eu só deixei claro aqui, porque quando eu faço a definição de compostos orgânicos, eu estou dizendo que os compostos orgânicos, a base dele é o átomo de carbono, é o que estuda o átomo de carbono. Aí, porventura, se você for ver algum outro composto, como botei exemplo aí, né, do dióxido de carbono, tem o ácido carbônico, embora eles apresentem o átomo de carbono, mas eles não são compostos orgânicos. Mas vai ficar mais tranquilo isso lá na frente, quando eu começar a falar dos grupos orgânicos, tá bom? Que aí fica mais fácil a gente entender eles.
A maioria, tá bom, Maria Clara? Hoje em dia, né? Hoje em dia se utiliza, é como assim, tu pega, vou pegar aqui a algumas drogas, né? Algumas drogas sintéticas que a galera verifica, né? Tipo, eu isolo a estrutura do composto, analiso a estrutura dele e eu posso fazer pequenas modificações para intensificar o potencial dela ou diminuir o potencial dela. Então, existem compostos que eles são produzidos essencialmente em laboratórios, sintetizados exclusivamente em laboratórios, né? Que você não vai encontrar ele na natureza, mas ele é baseado em algum composto da natureza, né? Você faz pequenas modificações, pequenas alterações neles, ok? De antemão, galera, o que eu quero que vocês absorvam nesse momento? Eu não quero que vocês diferenciem um para o outro, né? Eu não quero isso. Longe, o objetivo não era esse, tá? O objetivo era só definir que os compostos orgânicos eles são a base de carbono e os inorgânicos eles podem ter algum componente que tenha carbono, tá? Mas, né? Eles, quando eu falo assim que apareceu carbono, eu posso dizer que é orgânico? Não, pode ser que seja inorgânico. Mas os inorgânicos, eles têm uma... As estruturas deles são menores, né? Os compostos orgânicos, as estruturas deles são estruturas bem mais complexas e são maiores. Mas enfim, a gente não precisa se preocupar com isso agora, tá? Fala aqui do átomo de carbono, tá? Que é o importante aqui. Lembra lá da distribuição eletrônica do átomo de carbono, lá do primeiro ano? O número atômico dele é 6. Então, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p2. Tá bom? Se a gente isola aí, ó, a camada de valência, que é o último nível, né? Lembrando lá do primeiro ano, ó. Pode falar, Francisca. A distribuição eletrônica? Mas você quer que eu repita o quê, Francisca? Ah, tá, ó. Estou sendo bem direto. Eu só estou dizendo que todo composto orgânico ele tem a sua estrutura como um átomo de carbono, tá bom? É isso que a gente precisa saber nesse momento. É isso, tá? Resumidamente é isso. A química orgânica é a química que estuda o átomo de carbono, tá bom? Aí aqui a gente está verificando por que o átomo de carbono ele é tão interessante assim, tá? Porque ele é diferente dos outros elementos químicos. Aí, se a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente vai ver aqui, ó, que na sua camada de valência, ele vai ter quantos átomos aqui na camada de valência, galera? Quantos elétrons, perdão? Quantos elétrons? Se a gente for contar os elétrons aqui na camada de valência, a gente vai perceber que ele tem quantos? Um de cada vez, para a gente não travar aqui o sistema das mensagens. Beleza, Gabriele. 4, né? Ó, é 2 aqui do subnível S e 2 do subnível P. Então aqui vai dar, ó, 4 elétrons, tá bom? Então a gente viu, ó, que tem 2 aqui no subnível 2s, que a gente vai representar para essas caixinhas aqui, ó. Então, eu tenho um elétron, que é representado por essa pontinha para cima, e um outro elétron, que é representado por essa pontinha aqui, ó, para baixo, que a gente chama de spin. A gente não precisa viajar muito nisso aqui, não. Aqui no P, ó, no subnível P, eu tenho esse elétron aqui, ó, são 2, eles vão ficar aqui, ó. Beleza? Perceba que eu tenho 2 elétrons emparelhados aqui e 2 elétrons livres aqui dentro dessas caixinhas, que são os subníveis. O P, os orbitais P, a gente viu que são... Teria que desenhar aqui, mas seria o subnível PX, PY e o PZ, tá? Só reforçando aqui as ideias dos orbitais. O orbital S
É só uma setinha. Pra gente representar os elétrons, é só uma setinha. Tá bom? Oi. Eu já tô gravando, tá bom? Eu já tô gravando, galera. Então, o esquema é o seguinte, ó. O orbital S, ele tem um formato de uma esfera, tá bom? Os elétrons ficam aqui, ó, circulando dentro dessa esfera. E cabe no máximo aqui no orbital S 2 elétrons, que são esses 2 elétrons aqui, ó. Aí um circula no sentido horário, o outro no sentido anti-horário. O orbital P, ele é diferente, tá? Ele tem aqui, ó, um orbital no formato de um haltere, né, ó, no eixo Y. Ele tem um outro orbital aqui, ó, no eixo X, tá? Que é PX, PY, seria isso aqui. Os elétrons eles podem ficar preenchendo ó, orbital Y nessa região, o X, né? Os orbitais eles podem preencher esses orbitais aqui, ó, nessa região e nessa região. E ele também tem no formato aqui, ó, no Z, é como se tivesse um plano, né, ó, tivesse aqui saindo do plano, um eixo Z fora do plano, tá? E eu posso ter elétrons também aqui, ó, preenchendo esses espaços. Se você for contabilizar, o orbital P, o máximo que ele consegue lá, lembra da distribuição eletrônica, é 6. Só que aqui ele só tem 2, tá bom? Mas caberia mais elétrons aqui dentro, ó, caberia mais 4 elétrons, já que ele só tem 2. Esses orbitais aqui, eles vão fazer uma parada que a gente chama de hibridização, tá? Eles vão hibridizar. O que é hibridizar? Eles vão se juntar, tá? Hibridização. Hibridização. Ou seja, esse orbital aqui, ó, no formato de bolinha, ele vai se juntar com esse outro orbital aqui. Quando ele se junta, essa caixinha aqui, tá vendo? Ó? Essa caixinha do orbital S, ela vai se juntar com essas caixinhas aqui do orbital P. Fica mais fácil de visualizar. Vai ficar aqui ó, orbital S, orbital PX, PY e PZ. Aí esse elétron que está emparelhado aqui, energeticamente, é mais interessante ele ficar separado. Então ele vem para cá. Ó. Então, no momento da hibridização, esses elétrons eles ficam ó, livres aqui. Ó. Tá? Isso significa o quê, professor? Vamos chegar nos finalmente aí. Significa que o átomo de carbono, como ele tem 4 elétrons, lembra lá da regra do octeto? Regra do octeto. Lá do primeiro ano, galera. Lembra lá? Não. Não, não. Alguém? O que era a regra do octeto, galera? Todos querem imitar os gases nobres, né? E para eles imitar os gases nobres, eles precisariam ter na camada de valência uma certa quantidade de elétrons, tá bom? Exatamente, ó. Eles teriam que ter 8 elétrons na camada de valência. Então, aqui, ó, existe a possibilidade de preencher essas camadas aqui. Então, o átomo de carbono, obrigatoriamente, tá? Aí é importante isso, que ele tem que fazer obrigatoriamente 4 ligações, tá bom? A ideia é essa. O átomo de carbono, ele faz 4 ligações. Deixa eu botar aqui, ó. 4 ligações. Então, esse diferencial dele, né? Ele tem a possibilidade de fazer 4 ligações, é uma grande gama. Então, ele pode se ligar com ele mesmo, o átomo de carbono. Ele pode se ligar com outro elemento químico da tabela periódica.
né? E isso faz com que ele seja tipo um coringa, entendeu? Ele consegue fazer várias estruturas infinitas, que ele pode se ligar com ele, fazendo diferentes ligações, duplas, triplas, simples, né? Ele pode se ligar com hidrogênio, pode se ligar com carbono. Então, a ideia aqui do átomo de carbono é justamente isso. Ele consegue fazer 4 ligações químicas, e essas ligações químicas, elas podem ser com ele mesmo ou com outros elementos químicos. Então, vou deixar essa observação aqui, que é importante, ó. O átomo de carbono, olha a expressão que eu vou usar, sempre faz 4 ligações. Que é justamente para ele obedecer lá a regra do octeto e ele ficar estável. Para ele ficar estável, ele precisa de 8 elétrons na camada de valência. Eu mando, galera, o link depois. Então, essa viagem toda aqui é para dizer que o átomo de carbono sempre vai fazer 4 ligações químicas, tá bom? Feito isso, a gente vem para cá. A gente vai analisar essas hibridizações do átomo de carbono. Eu sei que inicialmente parece um pouco obscuro, né? Muita viagem, mas já já ele vai ficar mais tranquilo. Eu peguei aqui como exemplo, galera, ó, o gás metano, tá bom? O gás metano, ele é liberado, né? É um produto, subproduto lá da produção de petróleo, né? Você encontra naquelas jazidas o gás metano. É o gás que os motoristas de táxi geralmente têm aquele cilindro de gás, né? Que é o GNV, gás natural veicular, né? Ó, GNV, também é muito chamado como GNV. Ele é, né, bastante utilizado pelos taxistas, né, ou para a galera que dirige esses carros de aplicativo que coloca porque é mais barato, né, o gás natural. Ele é composto, ó, por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Se a gente for ver a estrutura dele, ele vai ter um carbono aqui, ó. Tá vendo esse desenhozinho que eu coloquei aqui na lateral do átomo de carbono, parecendo um arco? Isso aqui é para dizer que são os orbitais. Tipo, vou chamar aqui o orbital... perdão, vou botar aqui a borracha, apagar aqui. Peguei a borracha não, peguei outra coisa. Deixa eu botar aqui. Aqui é o orbital S, o orbital, chamar aqui de PX, aqui PY, aqui o orbital PZ, tá? A hibridização daqueles orbitais. E ele vai se ligar com 4 hidrogênio, ó, 4 átomos de hidrogênio. Lembra lá do hidrogênio? O hidrogênio, o número atômico dele é 1. Quando a gente faz a distribuição eletrônica do átomo de hidrogênio, fica assim, ó, 1s1, tá bom? E ele vai apresentar aqui, na sua camada de valência, a quantidade de elétrons vai ter 1 elétron, não é isso? Ó? 1 elétron. Então, essa aqui é a quantidade de elétrons presente no hidrogênio. E quando a gente estudou ligações covalentes, lá no primeiro ano, a gente viu o seguinte, ó, que o hidrogênio, para ele ficar estável, ele não obedecia a regra do octeto, não é verdade? Ó? Ele, para se tornar estável, ele precisaria de quantos elétrons? Vocês lembram lá de quantos elétrons o hidrogênio precisaria? 6, 2. 2, exatamente. Ó. O hidrogênio ele foge à regra do octeto, né? Ele é estável com 2 elétrons. Então, a ideia dele é o quê? É compartilhar esse elétron com o átomo de carbono. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, um hidrogênio ligado a esse átomo de carbono aqui. Eu tenho um outro hidrogênio ligado aqui, ó. Um outro hidrogênio fazendo outra ligação aqui com o átomo de carbono. E teria aqui, ó, um outro hidrogênio fazendo a ligação com o átomo de carbono. Se a gente for fazer aqui a estrutura, ficaria assim, ó. Um átomo de carbono central,
as 4 ligações dele, tá bom? E ele vai estar ligado aqui, ó, com hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, tá bom? Ele faria aí 4 ligações simples, tá bom? Ele teria 4 ligações simples ligado a hidrogênio. Ok? Ó. Porque cada extremidade, né? Ó, aqui é como se eu tivesse um elétron aqui, outro aqui, ó. Então, hidrogênio, 2 elétrons estáveis. Esse aqui, ó, um aqui, outro aqui, está bem estável. Esse aqui e aqui também 2 estável. 2 estável. Se você for somar o total, teria 8, então o carbono estaria estável com 8. Então ele faria esse tipo de ligação química, tá bom? Então o gás metano ele teria essa estrutura. Ele faria 4 ligações simples aí com o hidrogênio. Ah, esse é o gás metano, tá bom? Tá escrito aqui, ó, o gás metano, e ele é conhecido como GNV, gás natural veicular. Ah, a geometria desse composto aqui, se você for desenhar, é tetraédrica, tá bom? Na verdade, não seria assim tão plano, né? Se fosse desenhar aqui, seria tetraédrica. Mas a gente não vai nem entrar aqui na questão da geometria, senão vai complicar um pouquinho mais. Vamos deixar aqui, galera. Feito isso aqui, ó, olha o esquema que eu vou trabalhar aqui com vocês. Existem 2 tipos de ligações dentro da química orgânica. Vou colocar aqui uma cor aqui branca. Vou botar aqui, ó. Tipos de ligações. Existem 2 tipos de ligações, tá? Que aí eu vou inserir essa informação aqui. Que seria a ligação sigma e a ligação pi, tá? Sigma, eu acho que é mais ou menos assim, ó. A representação, né, do sigma, a letra grega, e o pi é esse aqui que vocês conhecem muito lá da matemática, tá bom? Então, existem 2 tipos de ligações, as ligações sigmas e as ligações pi. Aí qual a diferença entre elas, professor? As ligações sigmas são ligações de contato direto, onde os orbitais eles entram em contato um com o outro, né? São ligações que a gente chama de ligações simples, tá? Se a gente observar essa estrutura aqui, ó, eu só tenho apenas ligações do tipo ligações simples, tá? Os orbitais, ó, eles estão em contato um com o outro. Se estão em contato um com o outro, ó, orbitais estão em contato direto, tá bom? Contato direto. O orbital do hidrogênio com o carbono, eles se encontram, eles ficam lá interagindo um com o outro diretamente. Então, quando eu tenho esse tipo de ligação, que os orbitais estão em contato direto, eu tenho essas ligações chamadas ligações simples, tá? E essas ligações simples, elas são chamadas de ligações sigma. Primeira informação é essa. Então, eu posso falar aqui para vocês que eu tenho 4 ligações sigma aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o gás metano, ele faz 4 ligações do tipo sigma, que são ligações simples. Tudo bem? O pessoal fica calado, eu fico com medo. Ou o pessoal não está entendendo nada, ou entendeu tudo. Eu pego a primeira parte, né? Tá, a galera não entendeu aí, né? Ah, perguntando a Pi. Então eu vou fazer assim, ó, Samara. Eu vou explicar a Pi, aí depois passo novamente para sigma, né? Pra gente reforçar isso. A gente vai ver que não é tão complicado, ó. Eu vou pegar aqui, a Pi eu vou deixar aqui, ó.
Ponto de interrogação. A sigma eu expliquei, é quando tem ligações simples. Eu vou até colocar aqui, vou dar um spoiler logo aqui, fica legal. Que aí eu remeto. Ó. O spoiler é o seguinte: a ligação π é quando eu tenho ligações do tipo dupla ou tripla, tá bom? Quando eu tenho ligação dupla ou tripla, eu tenho ligações do tipo π. Quando eu tenho só ligações simples, eu tenho ligações do tipo quê? Sigma, tá? Vamos ver então, professor, como é que é as estruturas das ligações duplas e das ligações triplas. Aí eu coloquei algum outro exemplo aqui, coloquei um outro exemplo, que é do gás eteno, né, ó, que é o C2H4. Esse gás aqui, ele é utilizado para amadurecimento das frutas, né? Só viajando um pouquinho aqui. Se tu pegar qualquer fruta e colocar do lado da banana, tu vai perceber que essa fruta rapidamente ela vai amadurecer, né? E ela acaba estragando se você não retirar de lá. Por quê? Porque a banana, ela libera esse gás, o C2H4, que é o gás eteno, né? E esse gás eteno, ele é utilizado para amadurecimento. Aí isso que a gente vai ver, tá bom, Larissa? As estruturas orbitais seria uma ligação π. O esquema é o seguinte, ó. Se a gente for ver aqui, eu tenho dois carbonos, ó. C2 são dois carbonos, tá aqui, ó. Carbono 1, carbono 2. E eu tenho 4 hidrogênios. Então, eu vou colocar esses hidrogênios ao redor dos carbonos, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um desses 4 hidrogênios, vou colocar uma aqui, ó. O outro eu vou colocar aqui na outra extremidade, ligando a esse carbono. Sobrou 2 agora. Eu vou colocar um outro hidrogênio aqui embaixo, ó, ligado a esse orbital. E vou colocar esse hidrogênio aqui, ó, nesse outro orbital. Beleza? Veja só. Tem os dois carbonos, e tem um 4 hidrogênios. Já fiz aqui, ó, montei a estrutura. Você está vendo que aqui em cima, esse orbital, vou até axurar ele aqui, ó. Esse orbital desse carbono e o orbital desse carbono, eles não têm contato com o hidrogênio, tá bom? Eles não entram em contato com o hidrogênio. E eles também não entram em contato aqui, ó, com eles. Eles em si, eles estão distantes um do outro, mas eles não entram em contato um com o outro. Se a gente fosse representar essa estrutura aqui, ó, deixa eu botar a caneta aqui. Se a gente fosse representar essa estrutura, ela ficaria mais ou menos assim, galera, ó. Teria esse hidrogênio com esse carbono, ó, ligação aqui, ó, carbono e hidrogênio. Esse carbono e esse hidrogênio aqui embaixo, ó. Essa ligação aqui, tá vendo, ó? Carbono, carbono, estaria aqui, ó. Carbono, carbono. Aí esse carbono e hidrogênio aqui, ó. Aqui e aqui embaixo, ó, carbono e hidrogênio. Então estaria aqui, ó. Tá bom? Então essa seria a estrutura. Aí você ia falar assim, professor, o carbono, que eu botei lá a observação, que o carbono ele tem que ter quantas ligações? Ele tem que fazer quantas ligações obrigatoriamente? 4 ligações, não é isso? Ó? O carbono, obrigatoriamente, ele teria que fazer 4 ligações. Se você for analisar aqui, ó, esse carbono aqui, eu vou chamar de 1, ele tem uma ligação aqui com hidrogênio, 2, 3 ligações. Ele está fazendo 4 ligações, galera? Não, né? Ele só está fazendo 3. Esse outro aqui, ó, 1, 2, 3. Ele também não está fazendo 4 ligações, esse segundo carbono. Então tem alguma coisa aí errada, tá? Porque o carbono, obrigatoriamente, ele tem que fazer 4 ligações. E a gente vai perceber o seguinte, galera, ó, que esses orbitais que não estão ligados entre eles, eles vão apresentar uma atração eletrostática. A ideia é essa, ó. Esses orbitais que estão emparelhados aqui, ó, até colocar aqui, eles apresentam uma interação eletrostática. Explico já o que é isso.
O que é interação eletrostática, professor? Pelo amor de Deus, né? Vou explicar o que é isso. Isomeria lá na frente, tá bom? Eu vou falar sobre ligação dupla agora, tá? O que é essa interação eletrostática, galera? Deixa eu ver aqui, me ver aqui, fica melhor aqui. Se tu colocar dois ímãs, um do lado do outro, com polos opostos, o que vai acontecer? Eles vão sofrer o quê? Um processo de atração, não é isso? Ficar segurando dois ímãs, um próximo do outro, assim. Deixa eles próximos. Tu percebe que existe uma força de atração entre eles. Porque ali existe um campo eletromagnético, tá? Como existe um campo eletromagnético, esse campo faz com que esses ímãs eles se atraiam, beleza? E aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa. Esse orbital e esse outro orbital, eles são atraídos, tá? Existe uma força de atração entre eles. Só que essa força de atração, ela não é suficiente, né, para fazer com que eles se encontrem. Por quê? Tá falando de isomeria aqui, ó. A isomeria não permite, né, ó. Existe essa ligação aqui que não permite que esse orbital se encontre com esse. Porém, tá? Porém, esses orbitais aqui, existe uma atração entre eles, existe uma certa atração entre eles. Então existe uma interação. E essa interação, galera, é justamente a ligação π que a gente chama, tá? É uma ligação π. Então, bem aqui, ó, entre esses dois átomos de carbono, existe uma ligação π, tá? Então, essa ligação π, ela é representada dessa forma aqui, galera. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou até colocar até de uma outra cor. Aqui vai existir uma interação π, ó. Vou colocar aqui da cor vermelha. Tá? Então, esse carbono 1 e o carbono 2, eles fazem uma ligação tipo uma ligação dupla. Tá? Essa ligação dupla, uma das ligações duplas, eu vou até colocar aqui de amarelo, ó, é uma ligação π, que é justamente essa interação eletrostática, tá? Não existe o contato direto entre os orbitais. É uma ligação mais fraca do que a ligação sigma. A ligação sigma é o contato direto. Ou seja, quando eu tenho essa ligação dupla, uma das ligações é π. A outra aqui, ó, que é a ligação direta, é uma ligação do tipo sigma, tá? Então eu tenho uma ligação π e uma ligação sigma. Indiretamente sim, tá? Indiretamente sim. A ligação π, ela depende da ligação sigma. Porque a ligação sigma, ela vai justamente não permitir que esses orbitais se encontrem. Se a gente resumir aqui, ó, para ficar uma coisa mais fácil sair dessa teoria aí, ó, fazer um resumo aqui para vocês, direto, a ideia é a seguinte, ó. Quando eu tenho ligações, só ligações simples, tá? Quando eu tenho só ligações simples, galera, eu só tenho ligações do tipo sigma. Quando eu tenho ligações dupla, tá? Ó, ligação dupla, aqui, eu vou ter, né, na ligação dupla, uma π e a outra sigma, tá? As outras serão sigma. Então, na ligação dupla, eu tenho ligação do tipo sigma e ligação π. E na ligação tripla, deixa eu colocar aqui, ó. Quando o carbono ele faz uma ligação tripla, deixa eu só colocar melhor aqui, ó. Quando ele faz uma ligação tripla, eu tenho duas π, que é a de cima e a de baixo são π, a do meio é sigma e essa aqui é sigma, tá bom? Ou seja, as ligações π, elas só vão acontecer quando eu tenho ligação do tipo quê? Dupla ou ligação tripla, tá? Em resumo é isso, ó. As ligações sigma, elas vão estar sempre elas vão apresentar, vão estar lá, tanto na dupla, como na tripla, como na simples. Porém, quando eu tenho ligação dupla,
a de cima é π e a de baixo é sigma. Na ligação tripla, a de cima e a de baixo são π, a do meio é sigma, tá bom? A ideia é essa. Eu até coloquei aqui uma outra molécula que teria uma ligação tripla, né? Só para a gente observar, ó. Que seria essa aqui, ó. Que é o etino, né? Ó. Que é C2H2. No caso, ela teria o seguinte, ó. Teria os hidrogênios ligados aqui, ó. Esse hidrogênio ligado, tá? Então aqui, se vocês observarem, ó, eu teria uma interação eletrostática, né? Ó. Os orbitais interagindo diretamente. E nessa parte superior aqui, ó, esse orbital e esse orbital, eles não conseguem se aproximar devido à ligação sigma aqui. Porém, eles interagem aqui, né? Interação eletrostática. E aqui embaixo, ó, a mesma coisa. Ó. Esses orbitais eles vão ter que interagir um com o outro aqui. Ó. Ou seja, aqui embaixo eu tenho uma ligação π, aqui em cima eu tenho uma ligação π. Aqui no meio, onde os orbitais estão interagindo, são ligações do tipo sigma, tá bom? Deixa eu só representar isso aqui melhor. Vou botar de outra cor. Essas... Exatamente. Uhum. Toda vez que eu falar de ligação sigma, eu estou falando que os orbitais eles se encontram, tá? Eles estão diretamente interagindo. As ligações π, elas não têm interação entre os orbitais. Aliás, eles não estão em contato. Tem interação, mas eles não estão em contato. A gente pode fazer assim, ó, desenho. Se eu representar esse desenho aqui do lado, ficaria assim, ó. Hidrogênio, carbono. Aí aqui eu teria, ó, uma ligação tripla, carbono e hidrogênio. Tá bom? Aí aqui, ó, essas ligações triplas, a de cima e a de baixo é π, porque são interações eletrostáticas. A do meio é sigma, né? Sigma e sigma aqui. Tá, Larissa, ó. As interações eletrostáticas é quando esses orbitais eles não estão diretamente ligados, né? Eles não estão ligados um com o outro. Eles estão distantes um do outro. Eles não entram em contato um com o outro. Quando isso acontece, a gente fala que eu tenho ligações mais fracas, tá? Porque esses orbitais eles não se encontraram, eles não estão em contato com o outro, né? Sim, sempre quando tiver interações eletrostáticas, vão ser ligações do tipo π, tá bom? Sempre. Eu não falaria isso. Eu colocaria assim, ó, observação. Eu colocaria o seguinte. As sigmas são ligações mais fortes que as ligações π, tá? Essa aqui, sim, ó. Eu guardaria essa informação aqui. Ó. As ligações sigmas, elas são mais fortes que a ligação π. Faz sentido, né? Ó. As ligações sigmas, elas estão, os orbitais eles entraram em contato, né? Eles estão interagindo diretamente. As ligações π, esses orbitais, eles não estão em contato. Ele tem uma atração entre eles, mas é uma atração à distância, tá? Não é uma atração concisa, né? Onde um está em contato com o outro. É uma mais distante. Então, se eu perguntar para vocês assim, ó, é mais fácil eu quebrar uma ligação sigma ou uma ligação π? O que vocês acham? A π, exatamente. Olha o detalhe nessa informação, galera. Os compostos orgânicos que têm ligações π, ligações duplas ou ligações triplas, esses compostos eles são mais suscetíveis a sofrer ruptura, né? Um exemplo, óleo. Tu pega o óleo
vou pegar o óleo de soja e a gordura vegetal. Vou pegar o exemplo aqui da tia do pastel, tá? A tia do pastel, ela faz o pastelzinho dela lá, ela tem a possibilidade de usar a gordura vegetal ou óleo, tá? Se você pegar a gordura vegetal, galera, a gordura vegetal, ela tem temperatura ambiente, ela é líquida ou ela é sólida? Você já viu a gordura vegetal, que é esse tablet? É sólida. O óleo vegetal, né? Pegar o óleo de soja aí, ela é líquida ou é sólida? Líquido, né? Então, olha só, ambos são gorduras, tanto o óleo vegetal como a gordura vegetal. Ambos são gorduras, tá? A diferença é que a gordura vegetal, galera, ela não vou dizer que não, né? Ela tem uma menor quantidade de ligações duplas e ligações triplas do que o óleo. O óleo, ele tem uma maior quantidade de ligações duplas e triplas. Devido a isso, ele é líquido à temperatura ambiente. As interações entre as moléculas do óleo são menores. A gordura vegetal não, elas são mais compactas, por isso que ela é sólida, tá? Mas aí, professor, o que é que tem? O seguinte, se tu pegar a gordura vegetal e tu for assar o pastel, tu vai perceber que a gordura vegetal ela dura mais tempo, né? Ela se decompõe em um menor tempo, tu consegue fritar mais pastéis, né, do que o óleo. Se tu colocar o óleo em vez da gordura vegetal, o que vai acontecer? O óleo, depois de algumas fritadas, tu vai perceber que o pessoal chama de rançoso. Ele vai ficar com um mau cheiro, tá? E esse mau cheiro é justamente a degradação das moléculas. Ela começa a se degradar e formar os radicais. Por quê? Porque tem muita ligação dupla, né? Ligações do tipo π, e essas ligações π elas são mais fracas do que as ligações simples. Então elas são mais fáceis de se decompor, entendeu? Tranquilo? Ok, então vou fazer um resumo básico aqui para vocês, tá? Que é o seguinte, ó. As ligações, onde eu tenho ligações simples, eu só tenho ligações do tipo o quê, ó? Sigma, não é isso, ó? Todas as ligações simples, elas são sigma, todas, sem exceção. Então, ligações simples, eu vou ter ligações do tipo sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma π, né? Sempre é de cima, entre os átomos de carbono. Essa aqui é π, tá? O resto são ligações do tipo que? Sigma, tá? Então aqui eu tenho ligações do tipo sigma e ligações do tipo π. E a π, ó, sempre vai ser lá na ligação dupla. Ligação tripla, eu tenho duas π, ó, um em cima e um embaixo, e uma ligação sigma aqui, ó. Tá? Então na ligação tripla eu vou ter a sigma e a ligação π. Só ter cuidado com isso. Uma outra coisa que a gente fala que é o processo de hibridização. Pessoal, que é isso, hibridização? Foi o que a gente viu lá os orbitais, né? Eles se unindo, tá? Vou voltar aqui, ó. Vou voltar pro A aqui, ó. Pode. Já caiu em várias provas de vestibular essas informações aqui. Já já eu explico para vocês como é que cai, tá? Olha essa primeira questão aqui, galera, ó. Que a gente falou do gás metano. A gente só tem ligações do tipo o quê? Sigma, né, ó. Por quê? Porque todos os orbitais eles estão sendo o quê? Preenchidos, eles estão entrando em contato. Então, orbital S, orbital P, orbital PX, PY e PZ, eles estão sendo utilizados. Então, aqui a gente fala que a gente tem uma hibridização do tipo S,
Ó, P, P, P. São quantos P, ó, são sendo utilizados? 1, 2, 3. Então, hibridização sp3. Então, o esquema é o seguinte, ó. Quando eu tenho só ligações simples, eu tenho hibridização do tipo sp3. Por quê? Porque todos os orbitais estão sendo utilizados. Tá? Então, ligações simples, carbono com ligações simples, hibridização sp3. Quando eu tenho ligação dupla, professor, qual é a hibridização dele? Perceba, ó, eu vou ter uma sigma, 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 pi, né? Ou seja, essa pi aqui, os orbitais, eles não estão em contato direto. Então, o orbital ele não está sendo preenchido. Então, eu vou ter só dois orbitais p sendo preenchidos, ó, um s e dois orbitais p. Então, é sp2. Ligação tripla, eu tenho hibridização sp, que eu vou ter somente esse orbital e esse orbital sendo preenchido. O π e o π, ó, ele não é preenchido. Então, o carbono ele vai apresentar uma hibridização do tipo sp. Ok. Tranquilo. Tá. Olha só, esse aqui, ó. O orbital, pega esse carbono. As ligações π, percebe que esses orbitais eles não estão em contato direto com outros orbitais, então eles não estariam preenchidos. O que estaria sendo preenchido aqui seria esse orbital S e esse orbital P. Dois orbitais P aí eles não estão preenchidos, porque eles não estão em contato direto com outros orbitais, eles estão fazendo só interações eletrostáticas. Então, esse carbono aqui, ó, eu posso dizer que a hibridização dele é do tipo sp. Esse aqui é a mesma coisa. Ó. Né, ó, o orbital S em contato com o orbital S, o orbital P aqui ó, em contato com o orbital S do hidrogênio. Então, em contato. Então, sp, hibridização do tipo sp. Esse orbital P e esse orbital P aqui, ó, eles não estão sendo preenchidos. Então, a hibridização desse carbono é do tipo sp. Então, todo carbono que tem ligação tripla, a hibridização dele é sp. Carbonos, ó, esse aqui, ó, que tem S, ó, esse P aqui está sendo preenchido com esse hidrogênio, esse P está sendo preenchido com esse outro hidrogênio. Então, a hibridização desse carbono aqui, ó, é sp2, porque ele faz uma ligação dupla, tá? Esse orbital P aqui ele não está sendo preenchido, ó, ele faz uma ligação π, então ele não é preenchido, tá? Quando tem interações eletrostáticas, eles não são preenchidos, porque eles não entram em contato um com o outro. A ideia é essa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Vai ficar melhor aqui, ó. Pega essa questão aqui. Sai da teoria e vem aqui para a prática. Ó. Questão 01. Na estrutura representada a seguir, os carbonos numerados são respectivamente a ideia de hibridização, tá vendo? Ó? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5. Ele quer que tu diga qual é a hibridização dele. Tá certo? Aí tu vai analisar esse carbono 1 aqui, ó. O carbono 1, galera, ele está se ligando a dois hidrogênios, não é isso? Ó? E ele está fazendo uma ligação o quê? Uma ligação dupla, né? Ó, tá fazendo uma ligação dupla com o carbono 2. Ou seja, quando ele faz essa ligação dupla aí com o carbono 2, de cara, o que a gente pode falar? Tem ligação π? Exatamente, ó, a hibridização dele é sp2. Por quê? Porque eu tenho uma ligação π aqui, ó. O resto das ligações aqui são ligações sigmas, né? Ó. Ele condensou aqui os hidrogênios. Então, se ele tem uma ligação dupla aqui, ele vai ter, ó, uma hibridização do tipo sp2, porque tem uma ligação dupla ligado a ele, tá? Esse carbono aqui, ó, o segundo carbono, ele vai ter essa ligação dupla aqui, ó, né? E duas ligações simples. Então, o segundo carbono, qual é a hibridização dele, do segundo carbono? Ó? Se ele tem uma ligação dupla, tem uma ligação π, né?
Então, um dos orbitais não vai ser preenchido. Então, ele vai ser o tipo sp2 também, ó, segundo carbono. Analisa aqui o terceiro carbono. Ó. O terceiro carbono. Qual a hibridização desse terceiro carbono? O que vocês acham? sp2 também, ó, porque tem uma ligação dupla aqui, não é isso? Ó? Então, sp2. Esse carbono, o quarto carbono, ele tem ligação dupla, que ele faz ligação dupla com o terceiro. Então, sp2 também é a hibridização dele. Então, 1, 2 e 3, hibridização sp2. Professor, e o quinto ali em cima, o CH3? Ele faz ligação dupla, galera, aqui. Dá analisada. Ele faz ligação tripla? Não, tá? Ele só faz ligações sigma, só ligações simples. É por causa que ele botou o CH3 aqui condensado, mas aqui é como se eu tivesse um hidrogênio aqui, ó. Um hidrogênio aqui e um outro hidrogênio aqui. Então, qual a hibridização desse carbono aí, galera? Se ele não tem ligação dupla e ele não tem ligação tripla. Cuidado, é sp3, tá bom? sp é quando ele tem ligação tripla, tá bom? É sp3. Então, hibridização é o seguinte, ó. Vou colocar aqui de novo. Só ligações simples. sp3. Tá? Eu vou botar aqui, ó. Quando o carbono faz ligação dupla. sp2. Tá bom? Ó. Ligação dupla sp2. Quando o carbono faz ligação tripla. sp. Tá bom? O esquema é esse. Ó. Ligação simples sp3. Uma ligação dupla sp2. Uma ligação tripla sp. Vou fazer uma parada aqui, uma observaçãozinha aqui. Vai ser legal essa observação. Analisa para mim isso aqui, galera. Ó. Deixa eu botar aqui. Esse carbono aqui, ó. Esse carbono ele vai ter uma ligação dupla. Duas ligações duplas. Analisa para mim. Esse carbono. Qual a hibridização desse carbono? Ele tem duas ligações duplas. O que vocês acham que ele é? sp2, sp2. Tá. Olha só. Vamos ver aqui as ligações π. Essa ligação dupla tem uma ligação π aqui do lado? Tem, né? Ó, ligação π aqui do lado. Aqui tem outra ligação π. Então, o que eu sei? A ligação π são interações eletrostáticas, então eu não conto esses orbitais, tá? E aqui embaixo, eu vou dizer que são ligações sigma, sigma. Ou seja, ele só tem duas ligações sigma. É uma ligação S e a outra ligação P. A hibridização desse carbono aqui é sp, tá? Que é um cuidado que a gente tem que ter, que a hibridização sp pode ser ligação tripla ou ligação dupla-dupla, tá? A ideia é essa, ligação dupla-dupla. Diferente dessa aqui, ó. Essa ligação aqui, ó, não é dupla-dupla, né? É somente uma dupla. Aqui não, é dupla-dupla. Então, toda vez que tu tiver um carbono com ligação dupla-dupla, tu tem uma hibridização do tipo sp. Explico, Rinaldo, novamente, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer até um exemplo, ó. Vou botar um exemplo aqui, ó. Imagina só essa estrutura. Deixa eu ver aqui. Carbono, H2, ligação dupla com esse carbono, ligação dupla com esse carbono, aqui H2. Eu vou até fazer melhor. Vou representar as ligações simples aqui, que a gente não viu ainda a parte condensada dos hidrogênios. Vou colocar aqui, ó. Hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Pronto. Vamos analisar. Esse primeiro carbono aqui, galera. Qual a hibridização dele? sp2, porque tem uma ligação dupla aqui, né? Ó. Então, sp2.
Vamos analisar esse outro aqui no final, ó, o do final, esse aqui, ó. Qual a hibridização desse outro aqui? sp2 também, ó. Beleza? E qual a hibridização desse do meio, galera? Vou botar até de outra cor. sp, por quê, ó? Porque eu tenho uma ligação dupla, tá, ó, bem aqui, ó. Toda vez que eu tiver ligação dupla, ele também vai ser do tipo sp, tá? Então, esse aqui do meio é sp, porque é dupla, porque é ligação pi, né? Duas ligações pi. Se tu for ver a tripla também, ó, são duas ligações pi e duas sigma. Aqui é a mesma coisa, ó, duas pi, duas sigma, tá? Então, quando cair, né, nesse campo aqui, tem que ter cuidado que é sp, não sp2, tá bom? E, por último, tem essa segunda questão aí, ó, que é muito parecida com a primeira. Pergunte. Dupla, eu vou ter dois orbitais também que não serão preenchidos. Ó, tripla, eu tenho dois orbitais que não são preenchidos. Vou te mostrar aqui. Pronto, esses aqui, né, ó. Tá bem bagunçado aqui, mas dá pra ver, ó. Esses orbitais de cima e esses pares, porque eu tô falando de pares, né, ó. Quando eu coloco esse orbital aqui, ó, tô usando como um par, né, essa ligação π aqui, ó. Eles não estão preenchidos e aqui embaixo também não estão preenchidos. Vou desenhar aqui, acho que fica mais fácil, ó. Sei lá, vou pegar aqui, ó, uma ideia de dupla. Imagina só, entendeu? Que seria aqui esse carbono, né? Aí teria, tipo, esse... deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para visualizar melhor. Vou colocar aqui, pronto. Imagina só, esse orbital dele interage com desse aqui, né? Esse aqui interage com o orbital desse, porém, vou colocar assim. Não, desenhar esses aqui não. Perdão, galera, mas vai dar certo aqui, peraí. Esse aqui vai ser fazer dupla, né? Esse aqui, ó, ele estaria, né, ó, o esquema seria esse aqui. Será que dá pra ver aqui? Pronto. Esse aqui estaria interagindo, ó, com esse orbital aqui eletrostaticamente e com esse outro aqui, ó, tá? Aí esses aqui teria hidrogênio. O esquema seria esse. Fica, se eu fizer esses orbitais aí, fica difícil de visualizar. A visualização é mais complicada. Eu desenhei essas moléculas mais simples, por quê? Né? Para quando eu começar a falar de ligação π e sigma, vocês terem uma noção do que é. Professor, na prova em si mesmo, nas questões que eu tenho que analisar, eu tenho que desenhar esses orbitais? Não, você tem que lembrar disso aqui, né? Ó. Quando eu tenho ligações simples, sp3, quando eu tenho ligação dupla, sp2, quando eu tenho ligação tripla, sp, ou, né, ó, que aí é aquela observação que eu coloquei lá para vocês, ou, deixa eu colocar aqui, ó, quando eu tenho do tipo dupla, também vai ser sp, tá bom? Na prática, as questões vão sair assim, a gente dá a questão, manda tu dizer qual é o tipo de hibridização que ele tem lá. SP, SP2, SP3, tá? São questões que caem tranquilo em vestibulares. Vou pegar algumas questões da UES, que sempre cai esse tipo de questão da UES. O Enem, eu acho que caiu já uma questão que falava sobre hibridização. Só que as provas do Enem, eles não pegam só um conteúdo, né? Eles pegam vários tipos de conteúdos para fazer essas perguntas. Então, vocês vão ficar como tarefa de casa para fazer somente essa segunda questão aí, tá? Acho que já vai dar 12 horas. Já passei até demais. Então deixa eu falar aqui com vocês, galera, rapidão. O que eu quero que vocês façam, né? Nessa aula, o que a gente tem que lembrar e entender? Que a química orgânica é a base do carbono, né? O carbono, todo composto orgânico é formado pelo carbono, então a química orgânica é a química que estuda o átomo de carbono. Saber o que são ligações sigma e ligações π. E hibridização, sp2, sp3 e sp.
É isso, tá? Eu quero que vocês terminem a aula lembrando disso aí, para mim já tá bom demais para a gente poder prosseguir nas próximas aulas. Tranquilo? Perguntas? Não, né?